Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Por a misericórdia de Deus ela ser infinitamente mais daquilo que nós poderíamos imaginar que ela fosse. Foi nesse momento de agonia, de aflição, que Davi, ele clamou a Deus. Olá pessoal, estou eu aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês, da Palavra de Deus, da Bíblia, do Novo Testamento, e eu tenho certeza que vai ser mais um vídeo abençoado, aonde o Espírito de Deus vai estar falando com todos nós, através dessa palavra de fé, de esperança, de salvação, que Ele tem nos dado através da Bíblia. Hoje, pessoal, eu gostaria de ler um versículo da Bíblia que eu li hoje. E esse versículo, pessoal, ele traz para nós uma certeza de que realmente o Espírito que está sobre a vida daqueles que amam a Deus, que buscam o Senhor, aqueles que desejam recebê-lo e aqueles que não conhecem. Eu tenho certeza que essa palavra da Bíblia, ela vai trazer para as nossas vidas uma oportunidade de estar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Pode ter certeza disso. E essa palavra, pessoal, ela está no livro da Bíblia, no Novo Testamento. Ela se encontra em João, 1 João, no capítulo 4. E o versículo também é o versículo 4. E diz assim, pessoal, o versículo: Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo.
Pessoal, essa palavra que o apóstolo João, direcionado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor Jesus, ele trouxe com uma direção para a nossa vida. Quando João ele escreveu esse capítulo, onde nós lemos agora esse versículo também, ele estava recebendo de Deus uma direção. E essa direção é a mesma direção qual nós recebemos hoje também. E essa palavra, pessoal, ela está dizendo assim, que nós somos de Deus, aqueles que uma vez conheceram o Evangelho da salvação, creram de todo o coração, procura ter uma vida voltada para agradar a Deus. E essa palavra, quando encaixa na vida dessas pessoas que buscam a Deus de todo o coração, e daqueles que também irão ouvir essa palavra hoje, que talvez nunca tinham ouvido isso na Bíblia, ou lido isso na Bíblia também, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo irá dar uma direção também. Porque essa palavra, pessoal, é uma palavra de alerta. É uma palavra que deixa tanto nós que conhecemos a Bíblia, como também aqueles que não conhecem e os que estão também conhecendo. Essa palavra é um alerta. Porque no mundo que nós vivemos hoje, pessoal, aonde existe milhares de religiões, milhares de igrejas espalhadas pelo mundo todo, de diversos tipos de doutrinas, de diversos tipos de mandamentos, de diversos tipos de opiniões formadas, de diversos tipos de interpretação, de interpretações. Então, pessoal, fica muito difícil para uma pessoa poder identificar se realmente aquele o qual ela está ouvindo, dando o seu tempo para ouvir a palavra, seja esta palavra vinda de uma religião ou de outra, fica praticamente, pessoal, quase que impossível uma pessoa não ser contaminada com as falsas doutrinas e com os falsos profetas que há por esse mundo afora. Então aqui, João, ele escreveu inspirado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, trazendo um alerta para todos, para aqueles que já conhecem o Evangelho, como para aqueles que estão conhecendo no início, e para talvez você que está assistindo esse vídeo também não conhece ainda.
Mas através desse versículo, para você que não conhece, você vai entender o motivo que muitas das vezes faz com que você não se agregue a igreja nenhuma, a religião nenhuma, pelo fato de ter visto muitas coisas ao contrário daquilo que deveria ser verdadeiro. Mas hoje eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que na palavra de Deus, há milhares de anos atrás, ela já orientou no passado, orienta agora no presente e também serve como uma orientação para o futuro. Que as pessoas iriam ser enganadas pelos falsos profetas. E hoje em dia, praticamente é o que mais tem no mundo, por diversas religiões que nós vemos ao mundo afora. Mas aqui João, direcionado pelo Espírito de Deus, já orientando a igreja, orientando as pessoas a saberem identificar se a palavra ouvida vem realmente do único Deus, Criador do céu e da terra, e que está sobre o domínio de todas as coisas. E aqui ele diz: vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Quando uma pessoa ela recebe o Evangelho da salvação e ela começa a depositar sua confiança, a sua fé, ela começa a pôr ali uma esperança para que venha depositar ali a sua fé. Essa pessoa, ela vai se deparar com diversas situações, mas a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela orienta. Como que nós conseguiremos identificar se estamos seguindo o Espírito de Deus ou o Espírito do mundo? Então aqui, João ele diz que o Espírito que está em nós é mais forte do que o Espírito que está no mundo, que é exatamente o espírito das religiões que opera, o espírito dos falsos profetas que operam também nesse mundo. Nada mais é do que o espírito do mal, o espírito do adversário, o espírito do anticristo, o qual a palavra de Deus ela diz que ele já está nesse mundo operando no meio da igreja que pertence ao Senhor Jesus. E aqui, pessoal, o apóstolo João, ele traz para nós uma forma para que nós venhamos identificar esse espírito do erro, trazendo com que uma pessoa, quando ela é de Deus, que ela tem o coração voltado para receber o Evangelho da salvação, confiando,
pondo ali a certeza de uma esperança em que está seguindo Deus verdadeiro. E aqui, pessoal, diz assim a palavra, no versículo 5. Eles falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Por isso ele diz aqui que os que são de Deus já têm derrotado os falsos profetas. Os que são de Deus, pessoal, são as pessoas que leem a Bíblia. São aqueles que leem a Bíblia. Presta atenção nisso que você está ouvindo, você que está assistindo esse vídeo. Não importa quem você seja. Mas os que são de Deus são aqueles que leem a Bíblia e têm interesse em conhecer a verdade. A verdade que existe nas Escrituras Sagradas. Uma das coisas maravilhosas que aconteceu na história do cristianismo até hoje. Isso é o mais maravilhoso de toda a história da igreja verdadeira. É que o Espírito Santo cuidou dela com tanto amor, com tanto carinho, que ele preservou as Escrituras na sua essência pura, genuína, verdadeira. Olha, pessoal, as Escrituras foi copiada diversas vezes. As Escrituras passou pelas mãos de diversos falsos profetas. Mas a essência da palavra que liberta, a essência da palavra que salva, a essência da palavra que renova, que traz esperança, fé, amor, salvação, que é o próprio Deus, que é o próprio pensamento de Deus. Isso eles não conseguiram mudar. E a prova disso é que dentro de várias religiões que existem pelo mundo afora, no meio de várias religiões que existem no mundo afora, a palavra continua a mesma quando se trata do anticristo, do espírito do anticristo. A Bíblia é a única. A Bíblia é uma. Diversifica às vezes nas linguagens diferentes, mas a essência é a mesma. E aqui João está falando exatamente isso. A pessoa que ouve a palavra de Deus, que lê a Bíblia, sem ficar na dependência do homem, de querer buscar uma direção para a própria vida, se baseando ou se preenchendo dentro de uma opinião formada de um homem. A pessoa que lê a palavra de Deus com o coração, com a mente, com o intelecto e com a simplicidade que o Evangelho nos traz, ela entende o significado do verdadeiro Evangelho. Por isso, pessoal, aqui, João, ele diz que os que são de Deus já têm derrotado os falsos profetas. É exatamente por causa disso. Algo maravilhoso, esplêndido vai acontecer no dia do arrebatamento. Porque o Senhor, Ele virá e não tardará.
E de cada igreja ele irá tirar o seu povo escolhido. E esse povo é o povo que lê a Bíblia, que pratica a palavra de Deus, que busca uma vida com Deus. Um povo que, quando olha esse mundo, as coisas que estão acontecendo, o próprio coração já rejeita esse mundo. As coisas desse mundo, por mais novidade que elas venham ter, não consegue estruturar uma raiz no coração do salvo, porque ele sabe que o reino dele não é desse mundo e que o Senhor vai cumprir o que ele prometeu. E o tempo que nos resta é o tempo de praticar a palavra de Deus. Hoje, pessoal, esse vídeo é um vídeo forte. Talvez você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez e não conhece o Evangelho, essas palavras, elas vão entrar dentro de você também. Pode ter certeza disso, que o Espírito Santo vai falar com você também, para que você venha ouvir o Evangelho da salvação. E a essência desse Evangelho está na palavra de Deus, que é a Bíblia. O Novo Testamento, a Nova Aliança, contém ali a sua salvação. Tenha certeza disso. Então, se você é um iniciante e está conhecendo o Evangelho hoje, está vendo esse vídeo pela primeira vez, saiba que esse Evangelho é para você também. E você já começa pegando uma parte boa, aonde já está falando que na sua caminhada você vai cruzar também, encontrar no seu caminho os falsos profetas. E a palavra de Deus diz que ele enganará muito, e o espírito dele, que está no mundo, está enganando muitos que seguem o caminho do engano, o caminho da mentira. Mas todo aquele que ouve a palavra de Deus, esse vai estar conhecendo a verdade e vai estar sendo liberto. E se tornará também essa pessoa que aqui João está dizendo: vocês que são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Isso é maravilhoso. Nós conseguimos identificar o falso profeta, porque o falso profeta, ele não consegue trazer a verdade. O falso profeta, ele anda junto com a mentira e com o engano. Mesmo que aparentemente isso não seja visto, mas o cristão genuíno que lê a Bíblia irá conseguir identificar. Porque tudo que recebemos, tudo que ouvimos, que provém de Deus, tem que ser extraído da palavra de Deus, que é a Bíblia. E o falso profeta não consegue fazer isso. Porque esse espírito que opera
é o espírito do próprio diabo, que já está nesse mundo enganando muitas pessoas. Mas a palavra de Deus diz que, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas isso não irá ser possível. Porque o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, que opera nesse mundo hoje, dentro das igrejas, já tem o seu povo marcado com o selo da vida eterna. Então, pessoal, João está falando forte aqui. Diz aqui no 5, logo em seguida, eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. Mais um passo de identificação. Muitas coisas que se falam afora, muitos evangelhos misturados com a Bíblia, doutrinas, religiões, livros, heresias, tudo mesclado para enganar as pessoas. E nos últimos tempos, que é o tempo que estamos vivendo agora, muitos apostatarão da fé genuína, verdadeira, seguindo ao ensino de demônios. Sabe por quê, pessoal? Muitos apostatarão da fé e seguirão a esses espíritos de demônios e serão enganados. Isso é muito forte, pessoal. Porque a pessoa, ela não tem o mínimo interesse em conhecer a palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus, em conhecer a Bíblia, em conhecer o Evangelho da salvação. Ela não tem interesse em meditar na palavra de Deus. Para ela é mais fácil ouvir o que os homens falam, o que os grandes líderes religiosos falam. A prova disso, pessoal, é várias seitas e religiões que têm crescido por esse mundo afora, onde mesclaram a verdade de Deus com a mentira e o engano do diabo, com novas doutrinas, com falsas revelações. E muitos seguirão esses ensinos de demônios, ao ponto do caminho da verdade ser blasfemado por aquele que ainda não conhece. A pessoa que não conhece o Evangelho, ela vai olhar essas coisas e vai blasfemar, porque é coisas absurdas que está acontecendo nesses últimos dias. Tamanha aberração que nós vemos, e muitos são os que estão seguindo. Que Deus tenha misericórdia, porque esse mundo está condenado. O juízo de Deus está sobre a terra. E qualquer momento nós vamos escutar as trombetas de Deus nos chamando.
Então, é tempo de acordar desse sono. É tempo de acordar. Porque Jesus já está voltando. Se nós formos olhar para o mundo, as coisas que estão acontecendo nesse mundo, a forma que está sendo direcionada, o controle da população, o cenário está todo preparado para que venha se estabelecer um só governo através da globalização. E o mais triste disso tudo é que existem milhões e milhões de cristãos que começaram crendo no evangelho genuíno, no evangelho simples, no evangelho verdadeiro, e acabaram sendo enganados por esses falsos profetas. Então é tempo de acordar. É tempo de lembrar aonde que caímos e venhamos buscar o arrependimento e voltar ao recomeço do primeiro amor. Começar tudo de novo enquanto é tempo, porque há esperança, há chance ainda. E eu tenho certeza que nesse momento existe também muitas pessoas que estão se conservando ali íntegra, com uma vida com Deus, buscando a Deus, às vezes vendo coisas totalmente erradas, muitas das vezes até na própria igreja onde ela frequenta ou congrega, mas ela está ali com a fé dela, crendo na verdade. Pode ter certeza que essa pessoa é a pessoa o qual João ele está falando aqui. Vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Essa pessoa vê o mundo, mas não se agrada. Ela fica dia após dia esperando a vinda do Senhor Jesus. No tempo que nós estamos vivendo hoje, uma pessoa que está voltada às coisas do alto, ela não tem condições de criar nenhum plano para que ela venha viver e construir algo grande na vida. Porque, pessoal, o arrebatamento está para acontecer. As coisas estão acontecendo e só está percebendo aquele que está lendo a Bíblia e está presenciando as coisas que estão acontecendo. Então eu quero falar hoje a respeito do novo nascimento. Porque o novo nascimento ele faz parte
disso que João está falando aqui. A pessoa que é de Deus, ela só irá conseguir derrotar esses falsos profetas, esses espíritos dos falsos profetas, se ela for uma nova criatura, se ela tiver nascido de Deus. O que é nascido de Deus, ele é espírito. A vida dela, os olhos dela, está voltado para as coisas espirituais. E as pessoas que ouvem o mundo, o evangelho que está sendo anunciado hoje, e não lê a Bíblia, e só fica ouvindo e vendo as coisas do mundo, ela não vai conseguir vencer. Como no vídeo anterior eu disse, que só os fortes prevalecerão. Fortes no sentido espiritual. O que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Ele não cogita mais nem anda segundo as coisas da carne, que é as coisas desse mundo. Ele não vive em função das coisas desse mundo. Ele está nesse mundo, mas ele sabe que ele não é desse mundo. Ele sabe que qualquer hora Jesus estará vindo buscar a igreja, o povo escolhido, para levar para uma nova etapa, para uma vida eterna que não tem fim. Então é impossível uma pessoa ser enganada quando ela é nascida do Espírito. Porque as coisas que existem nela têm um peso espiritual muito mais elevado do que o peso da vida natural desse mundo. E o adversário, pessoal, tem enganado. Muitas são as pessoas que seguirão esse caminho do engano. E muitas são as religiões que nós vemos por aí, que têm enganado as pessoas. Então tenha, pessoal, como nesses vídeos que eu estou postando, eu estou sempre falando, tenha o hábito de ler a palavra de Deus, a Bíblia, para não ser enganado. Uma pessoa que lê a Bíblia, que tem esse hábito de ler, principalmente o Novo Testamento, você se lançar, se firmar ali nas palavras que estão escritas, você não será enganado, você não será confundido, não vai ser qualquer pessoa, por mais estruturada, em qualquer tipo de religião, vai conseguir te enganar. Porque você conhece a palavra, você vai estar conhecendo a verdade. E Deus se alegra com isso, pessoal. Deus se alegra muito quando uma pessoa se coloca para ler a Bíblia ali. Conhecer o Evangelho, conhecer o plano da salvação, ter uma vida pautada ali segundo o propósito de Deus. O propósito de Deus é esse, pessoal, é que nós venhamos ser como instrumento para glorificá-lo enquanto nós estivermos aqui nesse mundo. Existem as situações, existem os problemas na vida de todos, mas nada impede de você
eu e quem quer que seja ter uma comunhão verdadeira com um Deus verdadeiro. E é tempo de fazer a diferença. É tempo de chamar a atenção de Deus com as nossas atitudes. Muitas coisas acontecem na nossa vida que nós conseguimos presenciar. Quando se tem o plano de Deus realizado na própria vida, nós conseguimos identificar, pessoal, a nossa vida, ela vive para agradar a Deus. Quando você começa a ler a Bíblia, entra dentro da Bíblia e começa a aprender, a praticar, você começa a entender o plano de Deus para a sua vida. Isso é tremendo. E todas as situações que acontecem, você descobre que existe um propósito através daquilo que está acontecendo. E assim é a vida com Deus, pessoal. Tudo que acontece, você vai descobrir um propósito ali. Isso fortalece os seus caminhos como cristão. Eu falei no vídeo anterior a respeito de José. Tudo que aconteceu na vida dele, Deus moldando nele um caráter, mas ele sabia quem era o Deus que ele cria e que tinha um propósito ali. Isso fluía nele, dentro, porque ele conhecia. E é a mesma coisa a gente hoje, pessoal. Tem que conhecer o Deus que a gente segue. E ele se faz presente quando você abre a Bíblia para poder falar com ele. E tudo que acontece na sua vida vai existir um propósito diante dele ali e da sua vida também. Por isso que se cumpre, a palavra de Deus acaba se cumprindo na sua vida quando você começa a entender o propósito de Deus nela. Toda situação que te sobrevier, você vai saber que existe um propósito ali. Mas da mesma forma que João ele diz aqui, que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Esses vão conseguir derrotar os falsos profetas. E na nossa vida mesmo, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, vai entender que existe um propósito mesmo dentro da pior situação que você venha estar passando. Eu falo por experiência também, não só da palavra, que está escrito isso, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não só crendo nessa palavra, mas sim tendo experiência na própria vida. Eu vou relatar para vocês um fato que me aconteceu faz pouco tempo. Mas na hora que aconteceu, na minha mente veio, existe um propósito de Deus nisso que está acontecendo. Eu não sei qual é, mas Deus vai me mostrar. É muito forte o que aconteceu, pessoal, e Ele me mostrou. Nós moramos aqui no Japão e nós estávamos dirigindo o carro e eu parei no farol. Nós tínhamos acabado de chegar de uma viagem. Estávamos comentando até enquanto o carro estava parado no farol, que foi muito boa a viagem que nós fizemos para conhecer aqui uma ilha próxima do Japão.
Então, de repente, pessoal, veio um carro com tudo e entrou na traseira do nosso carro. Acabou com o carro, com os dois carros. Na hora que eu senti o impacto, estava com a minha esposa até. Descemos do carro e aí veio a pessoa que bateu atrás, uma japonesa, muito preocupada, meio que no desespero até. E aí, mediante a situação, fizemos tudo da forma que, como a lei determina que teria que ser feito aqui. Mas essa japonesa era uma senhora já. Começou a pedir perdão. E até chorou também na hora ali. Porque ela viu o que ela fez. Foi uma coisa grave, a nível de Japão. Mas eu olhei para ela, nós olhamos para ela assim e vimos até o desespero que ela estava. E uma semana depois, ela ligou dizendo que se poderia ir até em casa. Nós falamos, sim, claro, pode vir. Quando eu ouvi o telefonema dela e vimos que era ela, eu entendi o propósito de Deus ali. Eu entendi o porquê que aconteceu aquilo tudo. Deus preparou, pessoal, permitiu toda essa situação acontecer para que essa mulher, criada dentro de um sistema aqui do Japão, onde o budismo, shintoísmo e as outras religiões aqui é muito forte, as religiões orientais, seria muito difícil ela receber o Evangelho da Salvação, que é a Palavra de Deus, como tem sido para muitas outras pessoas que pregam o Evangelho aqui no Japão também. Mas, pessoal, quando ela chegou em casa, foi ela e o pai dela, que nós abrimos a porta, ela veio e pediu perdão, deu pra gente um pacote que continha um presente, os doces, mas eu já estava com o presente para ela preparado para entregar já. A gente entregamos para ela o Novo Testamento, todo em japonês, a Bíblia, dentro marcado já os lugares onde continha o plano da salvação que Deus tem para o homem. Isso foi muito forte, pessoal, porque nós entendemos o propósito que Deus tinha de chegar até aquela mulher, o Evangelho da salvação, a palavra de Deus, a Bíblia. E por um gesto de respeito a nós, ela recebeu aquilo com muito carinho. Foi até embrulhado num presente, até nós demos. E agradeceu. E esse Evangelho chegou até essa pessoa de uma forma agradável, de uma forma boa. Talvez a única forma que Deus poderia ter encontrado para poder chegar até aquela vida. Então, pessoal,
tudo existe um propósito debaixo do céu. Para você que recebeu esse evangelho da salvação, para você que tem o hábito de ler a Bíblia e de praticar o que você aprende, tudo vai ter um propósito. Tudo que acontece na sua vida irá ter um propósito. Muitas das vezes você não vai entender o que está acontecendo, mas tenha certeza que existe um propósito de Deus ali. Algo espetacular pode acontecer na sua vida e você ser um instrumento usado por Deus. E nós ficamos muito felizes porque conseguimos chegar até aquela vida, levar o evangelho da justiça. Em relação aos bens do que aconteceu, não teve problema algum também, porque tudo foi restituído. Mas o principal foi essa alma ter sido alcançada com o evangelho da salvação, que é esse evangelho que você tem com facilidade do seu lado, na sua casa. É esse evangelho que você tem do lado da sua cama onde você dorme. E muitas das vezes está cheio de pó em cima, de poeira. Ou às vezes aberto só no Salmo 91. É este o evangelho da salvação que muitas das vezes você tem desprezado e não quer conhecer. O que Deus tem preparado para você, para que você não venha ser enganado pelos falsos profetas, pelas falsas religiões que existem nesse mundo afora. Toma posse disso que eu venho falando para vocês nesses vídeos que está sendo postado em relação à palavra de Deus, que é a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia o Evangelho de Mateus. Leia até o final, até o Apocalipse. Entenda e conheça quem é o Deus que você está seguindo, o Deus que você quer seguir, ou o Deus que você quer depositar a sua fé, a sua confiança. Saiba quem é o seu Deus. Não se deixe se levar por ventos de doutrina. Não se deixe se levar pelo que você ouve falar. E não se preocupe em querer saber se é verdade. Já procura formar a sua opinião segundo os seus olhos. Enganoso é o coração do homem. Prova para ver se é Deus mesmo. Confirma tudo aquilo que você está ouvindo. Vê se está escrito ali na Bíblia. Vê se condiz com a palavra de Deus. Porque você não vai ser confundido no dia do arrebatamento. No dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, Ele vai saber quem que você é. Vai te conhecer pelo teu nome, porque você conhece Ele. É exatamente, pessoal, que a palavra de Deus diz que naquele dia, muitos chegarão, Senhor, mas em seu nome. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Ele dirá abertamente, eu nunca vos conheci. Pessoal, Deus não tem compromisso com ninguém que não tem compromisso com a palavra dEle. Escuta isso. Ouça. Se você não tiver um compromisso com a palavra de Deus, que é a Bíblia, o Novo Testamento, saiba, Deus não tem compromisso com você também. Por isso que Ele vai dizer naquele dia, nunca vos conheci. Se você está sendo enganado pelo seu coração, muda.
toda a sua forma de pensamento nesse exato momento agora. Tudo que você tem aprendido, independente de quem você seja, analisa tudo o que você aprendeu até agora, independente de quem você seja, e vê se realmente tudo que você aprendeu está de acordo com a palavra de Deus, com o Novo Testamento. Nós devemos se basear a nossa estrutura no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele serve como grandes exemplos de fé. Mas o Antigo Testamento sempre anunciou o Novo Testamento, a vinda do Novo Testamento, que é a vinda de Jesus. E ele veio uma vez já e se cumpriu tudo ali nele. Por isso que Jesus falou: eu vim para cumprir tudo o que foi dito pelos profetas, daquele que viria trazer a salvação ao mundo. Então, pessoal, se lança no Novo Testamento da Bíblia. Comece a aprender, coloque em prática. Faz uma análise de tudo que você aprendeu. Seja você uma pessoa que está ouvindo agora o Evangelho. Você começará a ler a Bíblia também, o Novo Testamento. Ou seja, você até um líder de alguma igreja, um líder bem reconhecido. Analisa se tudo que você aprendeu até aqui, tudo está pautado no Novo Testamento. Se não estiver, uma coisa você tenha certeza: você está sendo enganado pelo seu próprio coração e pelo seu próprio sentimento. Porque a palavra, ela é viva. A Bíblia, seja você quem for, ela está ao seu alcance. Você tem condições de ler a Bíblia. E é exatamente por isso que naquele grande dia, o Senhor Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. E essas pessoas vão dizer: mas em seu nome eu fiz diversos milagres e maravilhas. Mas vão receber essa palavra. Sabe por quê, pessoal? Porque são pessoas e até líderes bem influentes que não teve o mínimo interesse de ensinar a verdade, aprender a verdade. O Novo Testamento, o Evangelho da Salvação. Preferiram seguir os seus próprios caminhos. Como João, ele confirma aqui dizendo: eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve, porque eles pertencem ao mundo. E se uma pessoa pertence a esse mundo, na presença de Deus, ela vai ouvir: nunca vos conheci. Porque Deus, Jesus, não é desse mundo. Esse mundo está condenado para o juízo. A palavra de Deus diz que vai ser todo destruído, por isso que haverá um novo céu e uma nova terra. A misericórdia de Deus, ela vai terminar no dia
ela vai terminar para esse mundo no dia do arrebatamento. Que o Espírito da misericórdia, o Espírito Santo, irá ser retirado dessa terra. E aí sim haverá a destruição. A primeira destruição que houve no mundo foi o dilúvio. A segunda destruição que haverá vai ser com fogo e enxofre, destruição. Primeiro água, o último fogo. Primeiro, Noé e sua família foi salvo. E agora, aqueles que realmente ouvem a palavra de Deus e pratica, será salvo. E essa é a palavra de hoje, pessoal. Vocês viram que um versículo acaba se tornando um capítulo de uma nova história para a sua vida. E Deus, pessoal, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, Ele não tem prazer de ver uma pessoa sendo destruída. Por isso que Ele diz que Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. E todos aqueles que o receberam tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus. Receber Jesus como Salvador é você receber a palavra de Deus dentro de você. E pela sua fé, você crer que existe um propósito maravilhoso para a sua vida. E o propósito de Deus, dia após dia, ele vai estar se cumprindo. Diante dos teus olhos, você conseguirá entender o plano maravilhoso que ele tem para a sua vida. Então, pessoal, é até aqui. Não tem mais nada para falar, porque eu acho que já foi o suficiente. Concluímos aqui o porquê João disse isso. Vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito que está em vocês é maior, é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Toma posse dessa palavra, pessoal, e segue em frente na fé. E é isso, pessoal, a palavra de hoje. Eu vou ficando por aqui. E eu gostaria de falar para vocês também que nós abrimos um grupo, que é o grupo de oração no WhatsApp. E no final do vídeo vai ter a descrição do grupo certinho, mostrando como se fazer para poder entrar nesse grupo também. Mas esse grupo, pessoal, o único objetivo desse grupo é de oração. Esse grupo não vai ter comentários, não é um grupo onde a gente vamos interagir um com o outro para conversar, não. O único propósito desse grupo vai ser oração. Esse grupo, ele vai começar a levar a esperança para as pessoas que estão necessitando de oração e muitas das vezes está fraco, não consegue nem orar, de tão fraco que está.
Então o objetivo desse grupo vai ser esse, pessoal. Estarmos fazendo oração. Um grupo de oração, de intercessão. Tá certo? Então no final do vídeo vai estar ali escrito como se fazer para poder entrar nesse grupo. E vai ter também o número do meu telefone. Vocês podem me adicionar no WhatsApp. Estar enviando mensagens com o seu nome e o nome das pessoas que vocês gostariam que fosse colocado no caderno de oração, que está preparado aqui já. O caderno que vai ser colocado todos os nomes das pessoas que enviarem mensagem pelo WhatsApp. E eu vou estar escrevendo o nome de todas essas pessoas nesse caderno aqui. E todos os dias vai ser feita oração por essas pessoas que estão com os nomes escritos aqui. E pode ter certeza que Deus vai ouvir e vai trazer resposta para vocês, para todos nós. Tá certo, pessoal? Então é isso daí. O vídeo também hoje foi um pouco longo, mas eu vou ficando por aqui. E na próxima eu vou estar fazendo outro vídeo para vocês aí, trazendo uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança e uma mensagem de salvação. Como eu disse já, o objetivo desse canal é glorificar Jesus Cristo e anunciar o Evangelho da salvação para todo aquele que se encontra assistindo esse vídeo, esperando receber algo da parte de Deus. Tá certo, pessoal? Então tá bom, então. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Até o próximo vídeo, então. Tá bom? Então tá. Tchau!